Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol, Haribol. Então, hoje vamos pedir aqui inspiração para o divino que está em nosso coração, nos acompanhando nessa jornada humana para nos dar a inspiração, né? Quando você inspira, você enche de vida, né? De prana, essa energia que está aqui na nossa volta, prana de graça. Deus não cobra pela energia vital que você inala. Então você inspira, então você se torna vivo. E isso, cada respiração que você faz já é um motivo pleno de agradecimento. Agradecer pelo ar que você respira já é o bastante na vida para você viver sempre agradecido. Então, toda vez que você inspirar, você sentir que seu pulmão está captando essa energia vital, esse prana, que carrega, né, o seu corpo etérico. Nós temos um corpo aqui à nossa volta que se chama o corpo de éter. Então, ele se carrega com esse prana e, naturalmente, esse prana é distribuído pelos canais energéticos que nós temos, que estão diretamente relacionados com o corpo físico. Então, agora estou aqui, a cada respiração, a cada inspiração, podendo falar com vocês. Compreende a tônica da coisa? Tudo que você vê, por exemplo, cada impressão visual já é um presente da existência que você deveria ficar em gratidão. O fato de você ver, de você ouvir, né, de você falar, de você glorificar, de você dizer eu te amo para alguma pessoa, tudo isso é um estado de consciência onde você tem que ter essa plenitude da gratidão por Deus, por você estar podendo exercer nesse mundo material essas facilidades instrumentais, vamos dizer assim, funcionais, para você co-criar nesse mundo e se relacionar com esse mundo de uma forma amorosa. O amor é uma inspiração. Esse amor, todo momento, a cada momento, você tem que estar inspirando esse amor no campo do amor, que é o campo espiritual. Assim como existe esse ar que você está inspirando, está vitalizando o seu corpo físico, o amor, você tem que inspirar ele também a cada momento para vitalizar o seu espírito. Aquilo que nós somos é amor. Compreende? Você tem que receber o amor que está disponível no universo. Todo esse universo é feito do amor de Deus. E aí, quando você tem essa consciência, dentro dessa analogia que eu fiz com o ar que você respira, esse amor está disponível universalmente. E você só tem que ficar absorvendo esse amor, esse campo amoroso. Esse campo amoroso é a energia de Deus. Tudo que existe nesse universo, nos dando essa oportunidade de despertar esse mesmo amor por Deus, é Deus presente.
Então, quando fala amai a Deus sobre todas as coisas, significa que você está utilizando momento a momento dessa sua capacidade de absorver desse fluxo amoroso universal a quantidade necessária para você caminhar nesse mundo material, expressando através dessa forma humana esse fluxo amoroso divino. Daí, quando a gente compreende que essa presença amorosa de Deus se situa em nosso coração, como chamado Senhor Vishnu, que é essa consciência universal amorosa, naturalmente você passa a ser que um servo amoroso dessa consciência universal que cria essa harmonia. As pessoas que não entendem isso, que não sentem esse amor, que são pessoas mais animalizadas, que usam os seus sentidos, né, de forma incorreta, simplesmente para gratificar esse corpo material, sem entender que todos os sentidos são instrumentos dados por Deus para captar o que? A tônica amorosa universal. Então você passa a ver amorosamente, a ouvir com amor, com tolerância, paciência, né? Começa a falar mais amorosamente, com mais serenidade. E aí você se torna uma expressão da gratidão espiritual nesse mundo. Eu sou grato por existir ou por ser, porque sou uma parte integrante de Deus, que é a minha fonte de amor. E o amor é a energia que contém todas as qualidades e atributos divinos. É assim que nós temos que viver nesse mundo, com essa percepção, momento a momento. Não existe assim esse futuro que é uma programação da mente, um futuro onde tudo pode acontecer dentro das diversas emoções. Existe só uma emoção, que é o amor. E se você não está vivendo nesse amor, naturalmente, né, dizem que o contrário do amor é o ódio, outros dizem que é o medo. Enfim, quando você não está vivendo amorosamente nesse mundo, com essa consciência perceptiva, onde o tempo todo você está tentando inspirar essa energia divina, absorvido no seu coração com a presença de Deus, naturalmente você vai ser uma pessoa que vai estar sofrendo nesse mundo. Uma vida sem amor é uma vida sem significado. Uma vida sem estar em contato direto com o divino, nessa conexão consciente, é uma vida completamente inútil. Porque você não vai conseguir viver separado de Deus. Não existe isso, viver separado de Deus. Isso acontece quando você está na concepção errônea de que você é um corpo material. E esse corpo material é somente o local onde os seus sentidos agem para perceber conscientemente aquilo que você é, uma parte amorosa, um servo eterno amoroso de Deus, atuando atualmente nessa lição, vamos dizer assim, planetária atual. De modo que esse corpo material, ou essa encarnação, esse corpo de carne, ele é só uma expressão sua. Mas quem é você? Você é o espírito que deve, né, participar ao mundo, ou cooperar com esse mundo, distribuindo esse amor do seu coração para aqueles que estão à sua volta, vivendo sem essa conexão divina, sem estar nessa inspiração amorosa, pessoas que vivem com medo, sofrimento, pessoas que têm desequilíbrios os mais variados de emoção, psicológicos, pessoas que estão sempre, né, nessa faixa negativa, pesada da vida. Então essas pessoas naturalmente vivem num estado, vamos dizer, depressivo. Alguns até não suportando mais viver, porque identificados com esse corpo e com uma mente completamente contaminada por um sistema que só transmite
coisas, né, que não tem nada a ver com o espírito, distrações infinitas que fazem você se perder nessa ilusão, né? Você está criando essa ilusão dentro de sentimentos que apenas afloram o sentimento onde você está com baixa estima, que você está cansado. Você não tem esse entusiasmo de viver a vida, de falar, uau, que maravilha, acordei hoje e através desse corpo, através dos meus sentidos, estou enxergando a presença de Deus em tudo que é manifestado nessa diferenciação que a minha mente percebe, dentro dessa unidade que o espírito percebe. E que incrível, mais um dia no aprendizado dentro dessa forma humana, e com certeza agora eu vou fazer tudo para dia a dia, momento a momento, estar inspirando essa energia amorosa. Porque se você está aqui nesse mundo e você está na mente e você está muito apegado às coisas materiais, fazendo muito planos para o futuro desse corpo humano, naturalmente você perde, né, esse contato com Deus no seu coração. A ideia é você estar sempre lembrando que Deus está no seu coração, respirando esse amor, nesse sentimento de entusiasmo, de agradecimento, de você poder ter mais essa oportunidade nesse mundo, de ter mais uma etapa, né? Mais um ciclo de avanço espiritual dentro do que é relativo a essa forma humana de vida. Tá? Existem outras formas mais adiantadas que a forma humana. São outros estágios. Aí o espírito que está lá na outra forma, ela está no estágio daquela forma. Daí nós temos que compreender qual é a nossa função, o nosso serviço, o nosso trabalho a ser feito, o nosso sacrifício nessa forma humana. Não vai querer ser anjo nessa forma humana. Tá? De modo que o serviço a ser feito nessa forma humana é você conseguir, com os seus veículos superiores, tá? com a sua alma, você controlar a sua mente, ou apaziguar a sua mente, ou vigiar as emoções, os sentidos que estão querendo viver a parte da alma. A alma é uma expressão do espírito, que controla a mente. E a mente é o centro dos sentidos. E os sentidos é que criam o mundo correspondente às suas experiências internas, ao seu conhecimento que você, porventura, possa ter durante toda a sua vida encarnada aqui. Assim também na forma humana, cada espírito, de acordo com a sua realização interna, ele tem um nível de evolução. Tem pessoas que já são sábios, autorrealizados, devotos puros de Deus, vivendo em amor constante. E tem pessoas que ainda nem têm a percepção espiritual. Como diz lá no Bhagavad Gita, as pessoas não entendem, mesmo que você fale do espírito, mesmo que você ouça uma aula dessa, você não vai compreender a simplicidade do que está sendo falado. E daí as pessoas, ainda, né, dentro dessa categoria de níveis de expressão humana, tem pessoas que são animalizadas, vivem apenas para comer, dormir, se reproduzir e se defender, sobreviver. Estão vivendo nos chakras inferiores ainda, né? Que coordenam essa vida animalesca. E dentro dessas pessoas animalescas também existem seres bestiais, psicopatas, seres que fazem as mais terríveis ações em função de uma mente doente, estúpida, ignorante. Por isso eu estou falando nesse contexto, porque tudo já está presente, Deus já está presente no seu coração. Mas a sua mente está contaminada, está impura, está condicionada
a esse conhecimento limitado que um sistema te passa para você achar que tem que fazer nesse mundo coisas que deem relevância a essa forma material que é temporária. E a morte pode acontecer a qualquer momento, independentemente dos seus sonhos ou do que você conquiste na vida. De modo que você pode conquistar ou desejar coisas nessa vida material, não tem problema isso. Você vai conquistar se você estiver se relacionando puramente com Deus. Isso é fato, né? Por isso que fala, busca o reino de Deus e os acréscimos, aquilo que você precisa de necessário para evoluir espiritualmente, vão acontecer naturalmente na sua vida, porque tudo é Deus. E se você está vivendo no reino de Deus, que é exatamente essa inspiração amorosa, momento a momento, sentindo a presença de Deus, a gratidão por estar mais um dia aqui nesse planeta Terra, pedindo a supervisão, o auxílio de Deus, o auxílio dos irmãos superiores, né, que já passaram por essa forma humana, que agora fazem o serviço de nos auxiliar, assim como eles foram auxiliados pelos seus superiores, e é assim que funciona o universo, através do serviço, né, do serviço devocional, ou seja, todo mundo quando evolui em consciência, ele passa naturalmente a servir a Deus, servindo aos reinos que estão em evolução, até que esse universo se esgote, né, que o universo também ele tem um tempo de nascimento, um tempo de vida, e depois ele é absorvido ou dissolvido dentro da personalidade de Deus, que manifesta esses passatempos universais. Existem centilhões de universos, não é só o nosso universo. Assim como nesse mundo tem vários corpos físicos que estão nascendo, né, dentro do planeta, dentro da energia de Deus, existem vários universos que estão sendo supervisionados, que estão sendo administrados por seres superiores, que já têm poderes místicos, capacidades, potências divinas, que fazem tudo acontecer perfeitamente. Esse universo é uma ordem, né? Cosmos quer dizer que está tudo certinho. Agora, a mente, quando ela não está vivendo amorosamente no mundo, quando ela não percebeu ainda que ela tem que se situar no espírito, entendendo que ela é uma parte integrante de Deus, naturalmente ela entende que ela é Deus, energia em ação nesse mundo, co-criando do bom e do melhor, da prosperidade, de tudo aquilo que é incrível. É incrível, né? Estar nesse mundo é uma magia. Você está aqui nesse corpo, eu estar aqui falando com vocês, vocês ouvindo, vocês absorvendo esse conhecimento, que é a síntese. É a síntese de toda a evidência escritural dos mestres, até mesmo quando o próprio divino vem a esse mundo explicar sobre qual a razão de estarmos aqui. A razão é essa, que nós temos que viver naquilo que nós somos, no espírito, na presença constante da atenção no divino, reformulando a nossa vida, né? Renascendo a cada dia, isso que é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu renasço a cada dia com um corpo glorificado, com essa substância amorosa, que é o padrão natural. A mente pura significa que ela está nessa osmose amorosa, né, com os seus corpos superiores e, naturalmente, com o espírito. É isso que acontece. Só que as pessoas perderam o fio da meada. Elas acham que tem que estudar todas as escrituras, fazer todos os rituais, seguir tantas regras. Isso existe porque as pessoas elas precisam disso em certo nível da evolução humana. Porém, quando você atinge um nível assim chamado do mestrado, ou seja, da conclusão do que realmente você está fazendo nesse mundo, quando você já se conectou conscientemente com Deus no seu coração, quando você está fazendo já um serviço devocional para Deus, esse serviço de estar explicando essas coisas que eu estou falando aqui,
no Bhagavad Gita, Deus diz que é a coisa que mais lhe agrada. Por que adianta eu ficar falando conhecimento técnico, escritural, e contar histórias, parábolas, né? Tantas coisas assim. Para cada pessoa tem uma forma de você dizer as coisas. Mas dizendo de uma forma simples para todo mundo, até mesmo para uma criança, é isso, ó, você tem que despertar esse amor a Deus. Entender que Deus está no seu coração e quem te ama mais nessa existência é Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor. O amor que você tem por tudo, pelas pessoas, pela vida, pelo mundo, pelo universo, pelas experiências que você está tendo, tudo isso é o amor que Deus está te dando, já que você é parte integrante de Deus. E o segredo da existência é você intercambiar o seu amor individual com esse amor universal. A alma tem que se conectar com a alma suprema. E aí você vai entender que todo esse universo, ele é feito de amor. Por isso que temos que fazer o serviço. O que é o serviço? O serviço devocional. É o serviço feito com essa consciência amorosa. E essa consciência amorosa, ela se mantém fixa para o espírito que está sempre vivendo nessa lembrança da presença divina em seu coração e que vive nesse sentimento grato, de gratidão. Tá? Então, quando temos a encarnação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que veio nos trazer o exemplo, né, de um devoto puro expressando esse amor por Deus. E lógico, né, que como era a divindade expressando isso, ele mostrava sintomas de embriaguez espiritual. Ele tinha loucuras espirituais, êxtases inimagináveis, infinitos, ilimitados, que mesmo a divindade ou um mestre vindo a esse mundo, dando esse exemplo dessa situação da consciência amorosa, a pessoa não vai compreender. Imagina, se a pessoa está numa consciência ainda animalizada ou bestial, ou então é um devoto morno, ele sabe das coisas, mas ainda não botou o pé no caminho espiritual, ou alguém que se elevou também um pouquinho e já está sentindo um pouquinho desse amor, certo? E também tem os devotos puros, que já vivem nesse amor pleno de Deus, né, chamado Prema, Prema Bhakti, amor puro por Deus. E daí mesmo essas pessoas, as mais avançadas, elas não podem compreender o que é esse amor de Deus quando ele vem expressar aqui nesse mundo. Mas através dessa expressão você pode compreender como você deve atuar nesse mundo com esse entusiasmo de saber que você vai chegar, você vai florescer essa devoção no seu coração. E aí que é a síntese. Quando você começa a viver nesse sentimento de que entendo que sou a flor do serviço devocional puro por Deus, que sou um servo eterno, amoroso de Deus, que estou caminhando para essa posição porque estou consciente disso, porque estou me associando com pessoas que já estão nessa posição, que já estão explicando sobre isso. Então eu tenho que despertar, eu tenho que sair desse sono da ilusão, desses apegos, dessas vontades, né, desses desejos nos quais eu sou um escravo, porque eu acho que o prazer da vida é viver desfrutando, né, do mundo, ou tentando possuir as coisas para eu ser alguém, para ter algum poder por causa de dinheiro, de fama. E aí a maioria das pessoas, como não tem esse conhecimento que eu estou explicando agora, naturalmente elas caem no campo do medo, da insegurança, de um sistema que está manipulando tudo, e isso faz parte da experiência da vida material, de você ser manipulado, de você ser condicionado, de você ser enganado. Porém, existem pessoas que já saíram desse sistema, né? Escapuliram da Matrix.
Por quê? Porque eles começaram a meditar, eles começaram a interiorizar a vida deles, eles assimilaram esse conhecimento, por exemplo, né, dado no Bhagavad Gita ou em outras escrituras, e aí você realiza isso. E quando você realiza isso, você passa a viver isso como uma condição normal. Porque o normal seria você ver Deus em tudo, só existe Deus, não existe outra coisa. A mente contaminada é que cria todas essas separações, esses conflitos, essas dualidades. Então a pessoa fica perdida, ela nunca sabe para que lado ela vai, se para o esquerdo, para o direito, se para cima, para baixo. Então no Bhagavad Gita Deus diz que nós temos que transcender isso. Tá? Transcender, ir para o modo da bondade pura, onde ali, refugiado no divino, você recebe instruções diretas de Deus. E aí você passa a ser um sábio nesse mundo, você passa a ser um devoto nesse mundo, associando a sabedoria ao amor e ao poder de manifestar essa sabedoria amorosa nesse mundo. É o que eles expressam muito como a chama trina, né? A chama trina, acho que vocês já viram. Bota aí na internet, vocês vão ver que é um fogo de labareda azul, rosa e amarela. Quando seu coração estabelece o equilíbrio entre o poder espiritual, o amor e a sabedoria espiritual, aí você passa a ser um instrumento perfeito de Deus para, inspirado por esse amor dele, ir a qualquer lugar e falar sobre o divino naturalmente dentro da sua realização, onde você vai passar a sua energia amorosa. Eu estou aqui por amor, poderia guardar para mim todo esse conhecimento, me isolar da sociedade, do mundo, né, viver numa cabana lá no meio do mato, feliz, autorrealizado, bem-aventurado. Mas o que Deus gosta é quando a gente vem aqui e passa esse conhecimento de uma forma humilde, sem querer, né, recompensa nenhuma por causa disso. Porque se você, vamos dizer assim, se você é um cara que é trilionário, naturalmente você pega esse dinheiro e às vezes distribui para as pessoas. Para que você vai ter 1 quatrilhão no banco? Tá? Você já estaria suficiente com, vamos botar aí por cima, 100 milhões. 100 milhões eu vivo, né, muito bem a vida toda, mas aquele restinho aquele restão eu vou passar para as pessoas. Assim também, quando você avança em consciência espiritual, isso é o tesouro que você está guardando. Por quê? Porque você está fazendo sacrifício no seu dia a dia de ascensionar a sua energia através das práticas espirituais, dessa busca sincera por Deus, para chegar nesse ponto que é onde Deus quer que a gente chegue. Deus fala assim: eu estou no seu coração, eu quero que você se associe comigo e viva nesse sentimento de amor, e isso é Ananda, isso é bem-aventurança. Então você passa a viver nesse mundo em total equilíbrio, em perfeição, porque você sabe que você agora está sendo guiado diretamente pela potência de Deus no seu coração, que é esse poder que gerencia o amor que você distribui ao mundo e a sabedoria, que são esses extras, né? Se você tem 1 quatrilhão, você guarda 100 milhões para você, vamos dizer, para viver a sua vida de uma forma completamente livre, fácil. Você pode fazer o que você quiser, porém, esse outro resto, e aí já estou fazendo analogia com a consciência, você passa essa consciência para outras pessoas. E não há limite. Quanto mais você passa a consciência divina para as outras pessoas, mais Deus, vamos dizer assim, te paga, te acredita, te dá mérito para você ser um instrumento dele. Assim, nesse mundo, no Bhagavad Gita, Krishna diz que nesse mundo existem os seres divinos e os seres demoníacos. Seres demoníacos não significa pessoas ruins, né? Tem uma característica dessa palavra, demônio, ou demos, né? Então significa que demônios significam pessoas que estão vivendo numa consciência afastada de Deus. Pecado também significa isso. Pecado não significa
fazer coisa ruim. Pecado significa você estar desviado do objetivo supremo pelo qual Deus te colocou nessa forma humana, ou te ofereceu essa forma humana. Então, quem vive em pecado, o salário é a morte. E quem vive em amor, o salário é a eternidade. Porque o espírito já é eterno. Mas se você não se lembra de quem você é, naturalmente, quando vem a morte, você não se liberta. Então você tem que se libertar agora em vida, não é esperar abandonar esse corpo. Se você abandonar esse corpo sem o estado liberto, que você tem que fazer aqui e agora, você vai lá para o plano astral, para o plano mental, vai passar por várias situações. Existem ciências que criam esse mecanismo da desencarnação. Você vai para planeta X, mundo X, mas você tem que voltar para cá. Aqui é que acontece a coisa. Essa que é a sua consciência. Você tem que ter essa consciência. Essa forma humana é que é o canal de união consciente com Deus através da prática espiritual. Então, os seres divinos são aqueles que todos os dias sentam-se em meditação. Eu, no caso, eu canto o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa aí é uma prática que eu faço todos os dias, porque é o nome de Deus. Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Já dizia, né? O Mestre Cristo. Então eu santifico o nome de Deus através do Mahamantra Hare Krishna, que foi ensinado pelo Senhor Chaitanya, o próprio Deus manifestado nessa encarnação, que nos dá a experiência do amor a Deus como um devoto puro. Compreende? E aí você simplesmente tem que praticar. Todos os dias você tem que purificar a sua mente através de uma prática espiritual, sendo que essa de cantar o santo nome de Deus é a prática mais fácil. Para que complicar se com um simples processo de prática você vai superar todos aqueles que são super complicados, difíceis, que exigem muito dos nossos sentidos, da nossa mente. Então senta, canta o nome de Deus, né? Canta ali, canta. E também senta em meditação, por exemplo, quando você lê uma escritura, medita no verso que você leu, naquilo que o mestre espiritual falou. Medita, não é uma compreensão cega que você tem que ter. Você tem que ter esse affair, né? Essa união com tudo isso que começa a vir para você a partir do momento que você determina que agora eu não quero ficar mais escravo dessa Matrix, não quero ficar mais preso a essa força de Maya, aos 3 modos da natureza material, e que eu quero me libertar. E aí você vai seguir a sua vida com essa determinação, e esse estado determinado de atingir esse objetivo supremo, que é o que Deus deseja que você faz, você vai gerar energias que você vai transmutar todo aquilo que você chama o seu mundo. E o seu mundo vai passar a ser um cúmplice, um amigo da sua caminhada nesse mundo, enquanto você está nessa forma humana. Então, por isso que se diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu, a centelha espiritual, parte de Deus, sou o meu próprio caminho. Por quê? Porque tudo o que existe é uma cocriação minha, não existe nada real nesse mundo. A realidade desse mundo é um reflexo da minha cocriação junto com Deus. E se eu não estou com Deus, eu passo a cocriar caprichosamente, ignorantemente, com uma inconsciência. E por isso a minha vida torna-se uma vida que só vem coisas que às vezes não tem nada a ver com o espírito. Assim como o mundo todo, as pessoas sem estarem rendidas a Deus, naturalmente o mundo se torna caótico. Então não reclama do mundo. O mundo pertence a todo mundo, mas o seu mundo individual pertence só a você. E você tem que fazer esse pertencimento, essa assim chamada responsabilidade, porque Deus está confiando em você, você tem que colocar a sua energia nisso.
porque você pode perder essa forma humana a qualquer momento, entende? Há uma programação, desde o momento que você morre até o momento, nasce, até o momento que você morre, existe uma programação kármica. Você vai ter que viver situações que você cultivou numa vida passada, ou vidas passadas. E nessa vida os frutos vão surgindo, que é chamado Prarabdha Karma, karma maduro. Essa vida que você vai ter agora, tudo que vai acontecer na sua vida, tanto positivo quanto negativo, é um fruto daquilo que você cultivou. Disso você não pode se afastar, você é responsável por isso. Você cultivou isso em ignorância. Mas agora nessa vida, o que você vai fazer? Você sabe que tudo que está acontecendo com você, sendo fruto de ações indevidas e até mesmo também espirituais, que vêm como créditos nessa vida, foram cocriados por você. Certo? Então você tem que entender que você é merecedor de tudo isso. Ah, mas eu sou um cara bom, eu sou um cara espiritual, mas está vindo coisa negativa. Mas isso aí já é o resultado de algo lá. Porém, o devoto que está consciente, que está se libertando, que já está indo para a transcendência, é como se fosse um filme. Ele está observando o corpo dele receber os resultados. E aí existe um nome, uma qualidade que se chama contentamento. Contentamento significa que é uma espécie de aceitação. Eu aceito que tudo que eu estou vivendo nessa vida, dentro dessa programação, eu que cultivei e agora eu tenho que aguentar isso. Mas nessa vida você não vai cultivar mais essas coisas. Porém, você vai começar a cultivar coisas espirituais. E Deus no seu coração, pela misericórdia dele, e é o que ele quer, é te libertar completamente, tá? Independentemente. Então você tem que ir acima do karma, sair do karma, usando a sua vida para servir a Deus nessa conexão agradável, amorosa com o divino, e você passa a estudar, meditar, cantar o nome de Deus, e as outras coisas estão acontecendo na sua vida, mas você está em contentamento. Não, isso aí fui eu que cultivei. E tudo bem, você está em paz. E nessa vida você só começa a cultivar coisa boa, porque se você tiver que retornar na outra vida, aí você já vem com essa sabedoria que você cultivou só coisa legal. E se você cultiva muita coisa espiritual nessa vida, provavelmente na outra vida você vai nascer filho de um devoto, num lugar sagrado, num lugar que vai fomentar essa condição que você está trazendo do cultivo dessa vida agora. Tudo isso é explicado no Bhagavad Gita. Você nasce filhos de devotos, né? Condições raras, porque são poucas pessoas que estão se dedicando completamente à vida espiritual, à vida onde você tem esse desejo sincero de se libertar da natureza material e se unir com Deus em consciência plena, amorosa. Isso se chama mumukstva. Mumukstva. Moksha quer dizer, né, libertação. Você quer se libertar, moksha. Mas não basta só se libertar da energia material. Você tem que agir espiritualmente nesse mundo. E por isso você tem que se unir a essa consciência suprema, essa alma suprema chamada Paramatma, Vishnu no seu coração. E então, nessa associação divina, você passa a viver nesse mundo com uma consciência completamente diferente de qualquer outro ser humano. Porque você não é um ser humano. Você é um espírito. Então, qual é o nível de ascensão, de vida que você, realizada que você está vivendo nesse entendimento divino? Isso só vai acontecer, essa revelação, quando você se render realmente aos pés de lótus de Deus. Você tem que se render a isso. Você tem que colocar sua atenção nisso. Atenção significa consciência. Através da consciência você cocria nesse mundo aquilo que é chamado, entre aspas, a realidade do que você precisa para acelerar ou queimar o seu karma, vamos dizer assim, e começar a praticar ações espirituais transcendentais nesse mundo. Porque o normal é isso, você é um espírito.
E sendo espírito, você tem que viver espiritualmente aonde você estiver, seja nesse mundo material, seja no mundo espiritual. De modo que eu estou falando aqui é exatamente isso. Desperte enquanto é tempo. Peça a Deus para você ser um instrumento da obra dele, né? Por exemplo, aqui agora eu estou sendo um instrumento do divino falando de coisas que vão expandir a consciência das pessoas ou fazer com que elas tomem atitudes para se determinarem a caminhar nesse mundo material, ou nessa maia, ou nessa ilusão, nessa aparência, de uma forma convicta, segura, feliz. Você fica em paz. A paz é o resultado imediato da pessoa que se rendeu a Deus. E aí no Bhagavad Gita fala que o estado de preenchimento, né, o estado feliz, ou bem-aventurado, vem dessa paz. Não é uma paz mental, é uma realização da sua união com Deus. Tá? Então, isso é essencial, fazer, estar disponível aí para qualquer pessoa que se renda a Deus. Mas aí o devoto, quando lê lá no Bhagavad Gita, quando o Senhor Krishna fala, ele diz, é muito rara uma alma que se rende a mim, o próprio Deus. Você vê que ele está falando com um sentimento assim, poxa, eu estou oferecendo tudo para vocês, eu venho a esse mundo, eu passo todo o conhecimento, eu envio meus devotos puros a esse mundo, mas as pessoas não têm interesse porque Kali Yuga, né, consciência animalizada, ou de Shudra, consciência assim muito baixa, e você pode falar, as pessoas podem ver que elas não estão bem, mas elas querem se acomodar em situações que são negativas. Gostam de falar de problemas, gostam de contemplar narrativas de coisas que só fazem mal, né, ao emocional. Então você vê que as pessoas estão sempre chorando aí pelos cantos, sofrendo, reclamando da vida, essa lamentação. Ah, mas é porque não é com você, isso, a sua realidade é outra. Então, entendeu? Então, várias realidades, né? Hoje em dia está se falando de realidades paralelas, mundos paralelos. Então, cada pessoa é uma realidade paralela, manifestando o seu próprio mundo através da sua sabedoria, do seu amor e da sua potência divina. A chama trina. A chama trina significa a união dos corpos superiores em movimento nesse mundo, né, iluminando as assim chamadas energias inferiores, que estão dentro do campo da personalidade, ou seja, do campo mental inferior, do campo emocional, astral, e do campo físico propriamente dito. Esses corpos inferiores, eles têm vida própria. Eles querem, né, querem que você faça o que eles desejam. Desejo é isso. Uma hora você quer pensar uma coisa que é diferente do espiritual, uma hora você quer sentir tudo relacionado a esse corpo. Aí esse corpo também está sempre com fome, com sede, com desejo sexual, com desejo, com raiva, com desejo de possuir, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. São seres com capacidades pessoais, né? Por isso que é personalidade. E o espírito, através da alma, e essa alma representa essa chama trina. Chama trina significa o equilíbrio perfeito do amor, da sabedoria e do poder, que você adquire através da realização desse conhecimento, através da meditação, da prática espiritual. Você vai aprimorando, você vai purificando a sua mente, então a sua alma se torna poderosa e você passa a controlar os seus pensamentos, passa a controlar as suas emoções, a sua energia,
o seu corpo físico, a sua animalidade não consegue sobrepor a sua humanidade. De modo que ser humano significa viver nesse amor empoderado pela união com Deus, onde você usa os seus instrumentos, assim chamados inferiores, para servir ao divino, que significa servir a si próprio. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar a si próprio. E amando a si próprio, por causa desse respirar, dessa inspiração amorosa que você vai tendo em função dessa união, você passa a amar a tudo, a todos os seres, todos os planetas, todas as galáxias, todos os universos. Você ama a vida de Deus que se expressa nessa diferenciação que é vista pela mente. Que na verdade tudo é uma unidade divina, é Deus acontecendo através de tudo. Eu, por exemplo, Deus está acontecendo através de mim, nessa forma humana, e eu, em união com Ele, crio um estado feliz, porque quando a gente serve a Deus, Deus fica feliz. Né? Porque é para isso que nós estamos aqui. Quando nós nos rendemos realmente a Deus, o prazer de Deus é isso. É como se fosse a energia dele se rendendo a Ele mesmo. É isso que nós somos. E daí você passa a viver em bem-aventurança onde você estiver. Faz diferença. Vai ter um corpo material, se você vai morar num planeta superior, ou se você vai morar no inferno. Não importa. Importa que você está sendo um instrumento amoroso de Deus nesse mundo. E isso é incrível. E é isso que nós temos que fazer urgentemente. Despertar para essa facilidade. Cantando o nome de Deus, glorificando sempre, né, o divino. Gratidão, o estado de gratidão vai ser constante. Então você vai usar os seus pensamentos, as suas emoções, a sua energia, o seu corpo físico, que são a personalidade, os instrumentos inferiores, para manipular a energia desse mundo em favor da sua alma, dessa chama trina que vai servir ao espírito. Como dizia Prabhupada, você vai fazer do limão a limonada. Você vai colocar o doce da alma na energia material. A energia material em si, quando o espírito não está consciente de si mesmo, é o inferno. O inferno é isso. É quando você perdeu sua consciência. Então você é um miserável nesse mundo. Você está pegando as migalhas que estão caindo da mesa divina. E você poderia estar se servindo desse banquete, sentado diretamente com os irmãos superiores, com o próprio Deus. Então Deus está no seu coração, todo dia Ele faz uma festa para você, todo dia Ele espera você vir e almoçar com Ele, jantar com Ele, conversar com Ele, né? Abraçá-lo como um amigo. Deus, Ele não é esse ser que fica esperando reverências, né? Deus, Ele é incrível. Então Ele vai te dando sempre a capacidade aumentada, a inteligência, né, o discernimento, essa compreensão incrível de você poder caminhar passo a passo nessa forma humana, no limite da sua compreensão, mas quem é devoto avançado já recebe certos poderes, né, que não devem ser também usados em favor pessoal, e você usa tudo que você tem de uma maneira simples, humilde, tentando mostrar às pessoas que, por favor, despertem, cantem o santo nome de Deus, sejam felizes nesse mundo, se desapeguem de tudo que é material, façam a prática constante para que vocês possam superar essa mente que vive num estado de loucura nesse mundo e assim nos tornamos o sucesso da vida na qual estamos nessa forma humana para esse objetivo de realizar plenamente o divino. Ok? Então vou deixar essas palavras aqui para vocês refletirem. Vejam essa aula de novo. Deixa assimilar, deixa entrar no seu coração,
porque eu sempre procuro falar de uma maneira bem assim, bem simplesinha, para você entender que você não tem que usar a sua mente para entender as coisas espirituais, o mecanismo de como o universo é criado, todo esse conhecimento já existe, mas temos que ter esse básico, de que eu sou um servo eterno, amoroso de Deus, eu sou um espírito, parte integrante do divino, eu sou a expressão da energia divina nesse mundo, né, uma centelha espiritual, uma centelha divina, e estou aqui nesse mundo para co-criar o belo, o agradável, o próspero, as coisas felizes, para irradiar o amor do meu coração, já que eu estou vivendo isso. E naturalmente nesse mundo, dentro das diferenças de níveis de evolução humana, né, que aqueles seres humanos que se comportam como animais ou bestas, né, monstros, né, como a gente diz, eles não vão entender você, certo? Assim como uma criança não vai entender uma pessoa que é um professor catedrático lá da universidade. Essa criança está no jardim da infância ainda. Então você vai respeitando todo mundo. Esse é um dos versos, né, que Chaitanya Mahaprabhu diz, né, que você tem que colocar no seu pescoço. Ele fala que devemos ser mais humildes que uma palha na rua, mais tolerantes que uma árvore. Devemos oferecer os nossos respeitos aos outros, entendendo eles como espíritos ainda em processo de ascensão, e nem não esperar respeito para si próprio, porque isso é ego, é o falso ego. Simplesmente você vive em Deus feliz, transcendental, passando essa mensagem, né, para todo mundo, e você espera assim, com esse sentimento mesmo de compaixão, poxa, que legal seria todo mundo estar nesse nível amoroso, vendo Deus em tudo, todos em Deus, Deus em tudo, todo mundo está dentro de mim, eu estou dentro de todo mundo, e nessa conexão de unidade, que isso aí já são a visão do plano superior, onde você realmente vê isso, você vê a árvore, né, a árvore, o espírito, os minerais, os passarinhos, as estrelas, tudo é Deus acontecendo de uma forma evolutiva. E agora chegamos nessa forma humana que é incrível, que nos dá exatamente essa potencialidade de acordar. Acordar significa que você entende que você nunca esteve separado de Deus, que Deus não está, assim como algumas religiões querem prender almas, né? Deus está em tal lugar, né? Então Deus, ele está em tudo, ele está no seu coração, e ele está em Vrindavana, no mundo espiritual. Porque tudo é uma coisa só, compreende? Tudo é um Deus só. E funcionalmente Deus age como energia, como tem um aspecto imanente, onde ele está dentro de tudo, porque sem Deus nada funciona, assim como a respiração, sem a inspiração o seu corpo material também não funciona. E Deus, ele é transcendental porque ele está além de toda essa energia material. Além de tudo isso, existe o mundo espiritual puro, onde você, sendo, né, o espírito, você também tem um corpo espiritual puro, que você vai desenvolver aqui mesmo, nesse planeta Terra, com esse conhecimento aqui que eu estou passando, da leitura do Bhagavad Gita, da prática espiritual, e atingindo esse ponto de vivência e percepção do corpo espiritual nessa vida mesmo, após o desencarne, você vai para o mundo espiritual. Por quê? Porque você tem um veículo para experimentar a dimensão divina. E para isso você tem que sentir aqui e agora isso. E aí é o trabalho, é o sacrifício, é o ofício sagrado da sua alma. Então vamos ser uma daquelas raras almas que se rendem a Deus com esse sentimento puro, sem esperar nada em troca, deixando Deus agir naturalmente na nossa vida, nos conduzindo no nosso ritmo, onde não julgamos ninguém, onde aceitamos as coisas, porque entendemos que cada um está numa posição
e tentamos, né, cuidar como mães cuidam dos seus filhos amorosamente, mesmo que eles chorem, que eles gritem, que eles façam manha com você, ou te agridam também, né? As crianças, às vezes, quando fazem pirraça. Mas mesmo assim você segue o seu caminho completamente em paz, tranquilo, entendendo exatamente o que está acontecendo, como os modos da natureza estão agindo. E esse é o segredo do sucesso, como diz no Bhagavad Gita, né, no último verso, onde está Deus e seu devoto puro, a vitória, poder, né, extraordinário, a opulência e moralidade. Então você passa a se comportar eticamente, divinamente nesse mundo, sem ter que, tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo. Cada um está fazendo tudo de acordo com o seu nível de evolução. E o devoto puro, né, o ser que alcançou essas alturas da espiritualidade, ele se torna uma fonte de luz nesse mundo, uma bênção para todos aqueles que se aproximam dele, e através da energia que ele passa, da realização dele, as pessoas começam a praticar a vida espiritual, a sair dessa matrix, e realmente todas as dualidades, todos os conflitos, tudo aquilo que diz respeito à energia inferior são abandonados naturalmente, assim como uma criança abandona os seus brinquedos, e você passa a viver como uma pessoa madura nesse mundo, e Deus passa a te usar como um professor, né? Um mestre, nessa sala de aula Planeta Terra atual, onde estamos, para dizer às pessoas que vida simples, pensamento elevado é o segredo do sucesso. Ok? Então um beijo no coração de vocês. Haribo, amo todos vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!